Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Sêmio, o plano de saúde prêmio com rede hospitalar de excelência. Global CIS, inovação que conecta dados e acelera resultados. O Espírito Santo vive um momento estratégico com novos investimentos em portos, ferrovias, em infraestrutura logística, mas afinal, o que isso muda na sua vida? Você que está aí em casa até pode não perceber, mas a resposta está no preço dos produtos, no tempo de entrega, até nas oportunidades de trabalho, de emprego. Quando a logística funciona bem, tudo chega mais rápido e mais barato. Quando não funciona, esse custo ele aparece e pesa geralmente no seu bolso, no nosso bolso. O desafio agora é transformar essa eficiência em produtividade real. É sobre isso que a gente fala hoje aqui no Ponto de Vista e eu recebo aqui a professora, economista Adriana Rigoni. Professora, muito bom estar com a senhora aqui. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, uma boa tarde para todos. Vamos começar aqui, como diz o outro, vamos começar do começo. O Espírito Santo ele vive um momento de expansão, de crescimento. E nessa expansão, nesse crescimento, qual que é o papel da logística para a economia do nosso estado? Qual que é a importância da logística para esse crescimento todo? Na verdade, a logística ela é o grande elo que você tem entre as várias atividades, né? Então, nós temos porto, aliás, a gente tem um estado pela própria vocação dele natural, pela questão portuária, mas nós temos também aeroporto, nós temos rodovias, temos ferrovias. O que a logística, na verdade, faz? É colocar tudo isso em conexão para que as coisas possam, de fato, estar fluindo melhor, de fato, chega até as pessoas mais rápido e com um tempo menor. Essa integração ela existe de fato, professora, porque se a gente colocar aqui que a gente não tinha, por exemplo, um bom aeroporto e hoje a gente tem um excelente aeroporto que recebe não só passageiros, mas que também recebe muitas cargas, faz esse transporte chegar aqui de forma mais rápida, chegar ou sair também, né? Essa logística, ela está de maneira, funcionando de maneira integrada ou ainda temos um dever de casa a fazer? Então, ela tem integração, mas sim, nós temos um dever de casa ainda grande para fazer. Porque quando nós falamos, por exemplo, na malha ferroviária, nós temos sim uma grande malha que vai até Minas, por exemplo, a gente tem essa malha que pega, né, o corredor, na verdade, oceânico, aqui Atlântico, então também é muito importante. Quando a gente pensa em termos de malha rodoviária, a gente fala assim, nós temos uma malha extensa, mas o nosso grande desafio é, na verdade, estar integrando com os outros portos também, porque nós precisamos desse escoamento até para reforçar, né? E tá integrando tudo isso com a indústria, com a armazenagem. Então, nós temos, mas nós precisamos melhorar sim nessa integração. Então, por exemplo, quando a gente fala na F-118, ela é um ponto importante para o nosso estado, porque ela vai fazer essa conexão indo até o Rio de Janeiro e isso também, na verdade, vai ajudar. Quer dizer, isso sim vai somar com vários empregos, mas sobretudo vai dar possibilidade das empresas daqui também, tanto receber as matérias-primas num custo mais baixo, quanto também mandar os produtos daqui do Espírito Santo para todo o Brasil. O porto, quer dizer, todo o desenvolvimento que tem acontecido no litoral, sobretudo de Aracruz, a gente está acompanhando tudo que vem se desenhando ali naquela região, um porto também muito grande que está ali em vias de funcionar de maneira completa, né? Essa região é uma região que se apresenta com muita prosperidade, então ela também precisa se integrar com o restante do estado, creio eu. Sim, mas como a gente falou, ela tem que integrar inclusive com todas essas malhas. Então, sim, Aracruz ela é cortada por rodovias, mas ainda nas rodovias, por exemplo, esse é um ponto que nós ainda precisamos reforçar bastante. Se a gente fosse dar uma nota para as rodovias, a gente daria que 30% delas estariam numa condição satisfatória, eu não estou nem falando de excelência. Quer dizer, então se eu só coloco 30% com satisfatória, significa dizer que eu estou colocando que 50% na verdade, quer dizer, ela está dando para o gasto e eu tenho na verdade um número abaixo disso que vai ficar bem mais complicado até de ser utilizado. E quando a gente para pensar nisso tudo, isso envolve mais gasto, por exemplo, de combustível, que aliás é um combustível muitas vezes que é fóssil, que está sendo utilizado. E agora está mais caro ainda com a guerra, né? Exatamente, quer dizer, envolve um gasto maior de seguro, envolve um gasto maior de pneus, então quer dizer, muito mais tempo, inclusive, de estrada também. Então, se eu consigo reforçar essas conexões, eu vou diminuindo esse peso. O próprio porto, na verdade, dessa região de Aracruz, ele tem que estar mais integrado com a malha ferroviária também. Então, quer dizer, não adianta só a rodovia, não adianta só o porto, quer dizer, eu preciso da malha toda conversando entre si.
A senhora trouxe um número aqui que me deixou um pouco preocupado. 30% das rodovias estão satisfatórias. Até onde eu sei, nosso transporte, nossa logística funciona em sua maioria rodoviária. De forma rodoviária. Então é um número que acende um grande sinal de alerta, uma preocupação, na verdade. Sim. Muito grande, imagino. Quer ver, pegando os dados exatos, são exatamente isso. 31,5% em condições satisfatórias, 52,2% em regular, 16,3% está ruim. Então, quer dizer, se a gente tem muita malha ainda rodoviária, significa dizer que a gente tem um problema muito grande para resolver. Sim. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que investir. Mas vamos lá, a malha ferroviária, ela também é outro lado importante, porque eu tenho que lembrar que por mais que eu tenha um escoamento grande de produtos na rodoviária, o grande volume eu não consigo fazer por ela. Eu preciso, na verdade, pela ferroviária e até pela navegação de cabotagem. Sim. Então, quer dizer, esses dois eu preciso de reforçar. Imagino que a senhora conheça bastante como funciona isso mundo afora, até em outros estados também, claro, mas em outras partes do mundo. Como essa logística de maneira integrada funciona e funciona bem? Eu não consigo comparar a nossa situação com Amsterdã, com Roterdã, por exemplo, né? Porque eu acho que isso está muito avançado em relação ao que a gente vive. Mas seria um bom exemplo para a gente poder mirar e tentar entender e tentar trazer formas parecidas, né, de se iniciar uma integração? Eu sou um pouco Ou eu fui muito relutante. ousado? Então, eu sou um pouco relutante em comparar com outros países que têm uma condição muito diferente, até uma história. Fui ousado, mas vamos lá, então. eu acho que sim. Mas a gente pode dizer assim, sim, existe até um ranking, na verdade, de performance e logística no mundo inteiro, que é publicado pelo Banco Mundial. De fato, a nossa posição, ela está, por exemplo, bem atrás de Singapura, mas, quer dizer, eu acho que a gente pode aprender algumas lições com eles. E, sobretudo, que a gente vê que também a gente tem bons exemplos aqui no Brasil. Se a gente olhar, por exemplo, na região do Paraná, nós temos uma integração bastante positiva entre porto, por exemplo, e indústria. Se a gente olhar, por exemplo, Suape, a gente também tem alguns pontos de integração. O que a gente está precisando, na verdade, vamos dizer assim, fazer, e que essa é a lição de casa, de fato, é conseguir fazer essa aproximação entre todos esses modais. Eles não podem, na verdade, ficar separados, entendeu? Eles não podem só ter algumas partes conectadas. Isso tem que estar permeando todo o nosso estado. Vamos aproveitar que o estado, vamos dizer assim, nesse caso, é um estado menor e a gente tem potencial para isso, está na hora de terminar essa integração. E até deixar claro, né, Felipe? A gente começou já a conversa falando que o Estado do Espírito Santo, ele está de parabéns no que ele está fazendo, sem dúvida. Quer dizer, o que a gente está querendo é aperfeiçoar, dar um plus a mais. Deixa eu pegar carona nisso que a senhora acabou de colocar aí pra gente sobre a economia aqui do nosso estado. A gente vive um bom momento. É claro que um bom momento na economia de um estado não se faz de uma hora para outra. A gente vem de uma sequência de governos que se preocuparam em implantar boas posições estratégicas no campo da transparência, da solidez fiscal, da segurança. Se a gente voltar agora para 2025, nós tivemos o menor índice de homicídios das últimas 2 décadas. Isso é algo histórico. É claro que o mais importante é reduzir e, quem sabe, um dia, num sonho, zerar. Né? Qualquer morte importa e a gente tem que mirar nisso. Mas um Estado que tem um índice de segurança maior, que tem um índice de solidez fiscal, que tem um índice de transparência, é claro que ele atrai os olhares de empresários, de empreendedores do Brasil e de outras partes do mundo também. Esse momento, ele foi se desenhando ao longo da história. Existe aí um ponto alto que a senhora traz na indústria, na agricultura, no agronegócio, que fez do nosso estado tomar uma liderança e um protagonismo muito grande, como ele vem apresentando nesses últimos anos? Eu destaco a importância de planejamento estratégico, que o Estado do Espírito Santo, na verdade, já vem fazendo já há alguns governos. Né? Então, eu vejo isso como um ponto muito importante. Mas aqui cabe também a gente lembrar da importância de continuar a ter uma formação de mão de obra, investir na qualidade dessa mão de obra e do trabalho. Na verdade, a gente tem que pensar do lado do trabalhador, sim, das próprias condições de trabalho, porque, afinal de contas, se fala muito, por exemplo, em apagão de mão de obra. Sim. E se a gente está falando nisso, é sinal que a gente tem condições também de pensar em condições de trabalho melhores e que isso também se resulta, nesse caso, na nossa medida de eficiência. Sim. Quer dizer, a produtividade, ela não é uma questão só de número, né? Na verdade, ela é uma questão que também ela tem que estar associada a alguns outros indicadores. E, nesse caso, o investimento na mão de obra, ele é muito importante. Ele tem que ser feito, nesse caso, com 2 visões, tanto para esse agora, quanto olhando também para esse futuro próximo.
E olha que paradoxal, né? A gente está falando aqui de uma situação de prosperidade, inclusive um ranking de prosperidade colocou o nosso estado como o quarto mais próspero do país. Mais um ranking entre tantos que nós falamos aqui, além de solidez fiscal, de transparência. Mas olha que coisa paradoxal. Recebemos aqui recentemente no Ponto de Vista Paulo Baraona, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Isso porque em 2025 as indústrias aqui do nosso estado apresentaram um crescimento de 11,60%. Se a gente for olhar para o restante do país, o crescimento das indústrias no restante do país foi de pouco mais de 1%, algo assim. Não é isso, professor? Eu não tenho aqui de cabeça esse número. Então nós estamos aí 10 vezes acima, o que é um destaque muito grande. Mas o presidente da FINS trouxe exatamente essa preocupação. Falei, presidente, para manter isso, como é que faz? Ele é uma preocupação muito grande, porque nós temos um problema com a mão de obra. E como é que faz para tirar essa palavra, problema com a mão de obra? Mão de obra tem que ser solução, mão de obra tem que ser algo bom, né? Gerar emprego, gerar oportunidade e qualificado, empregos com mão de obra qualificada. Como é que faz isso? Apresentando mais formas, mais cursos, dando ali mais oportunidades para os trabalhadores? O que a gente precisa fazer agora? Que é um dever de casa isso aí. Então, na verdade, são duas coisas que a gente vai ter que pensar. Em primeiro lugar, sem dúvida, eu ter cursos, então a gente tem oferta, possibilitar o acesso dessas pessoas e já existem já políticas para isso, mas a gente também tem que lembrar de qualificar esse trabalhador que está empregado e dar, sim, melhores condições para ele trabalhar ali. Quando a gente trazendo essa discussão agora, por exemplo, de redução de jornada, é uma discussão legítima nesse sentido, porque se você parar para observar, com uma jornada, por exemplo, de menos horas, ele também vai ter um tempo de qualidade com a família, que também é muito importante para evitar, por exemplo, doenças que nós temos. Hoje em dia a gente está com um protocolo de saúde mental e é uma preocupação que a gente tem muito grande na sociedade, mas, por outro lado, ele também vai ter tempo de se qualificar melhor. E é claro, quer dizer, isso daí tem que ser feito em parceria, né, com as duas partes, nesse caso. É um assunto que é delicado, que divide opinião, mas eu queria entender um pouquinho melhor na sua concepção. Não se trata aqui de uma opinião. Nós estamos aqui com uma profissional, uma economista que entende, que estuda a nossa economia, estuda o cenário, os cenários que mudam constantemente, por sinal, né? Eu falei há pouco da guerra que acontece entre Estados Unidos e Irã. É um cenário, não quer dizer que isso vai ser para sempre, mas este cenário de momento provoca uma série de consequências, uma série de reações mundo afora. Isso é um caso. Agora, a gente trazendo aqui para a questão da mão de obra e da jornada, na sua opinião como especialista, a redução da jornada, ela pode conferir ao trabalhador novas oportunidades? Existem outros países, como a gente falou, é claro, não é trazer a realidade deles para ser aplicada aqui. Mas se você fizer uma pesquisa em nível mundial, você vai verificar que existem vários países que, na verdade, fizeram uma redução de jornada. E qual a grande justificativa para isso? Foi exatamente a questão da qualidade e até mesmo melhorou a produtividade. Aqui no nosso estado, a gente pode citar o exemplo recente do Coutinho, né, dos supermercados, vamos dizer, da rede Coutinho, que na verdade implementou, e ele, pelos indicadores que ele fala, ele na verdade chegou a aumentar em 2% a contratação. Né? Então, quer dizer, claro que é um embrião que está sendo feito agora, mas eu acho que se a gente está chegando a essa discussão também é porque a gente já passou por um momento, por exemplo, que teve uma pandemia, a gente já teve outras formas de trabalho. Vamos testar, né? Exatamente, quer dizer que já fez com que a gente esteja mudando um pouco esse conceito. E no mundo inteiro, na verdade, isso levou uma reflexão até pela questão do sentido do trabalho. Sim. Então, hoje em dia, quando a gente discute, na verdade, a questão da redução da jornada, é porque as pessoas veem um sentido no trabalho diferente, elas querem muito mais um propósito, não é mais, na verdade, eu vou trabalhar por trabalhar, eu vou trabalhar, na verdade, porque eu quero conquistar alguma coisa, e muitas vezes isso não é nenhuma questão de salário, é uma questão de fato que vai envolver realização. Então, a condição, a forma do trabalho, ela passa a ser muito importante. E a gente tem que se adaptar a isso, porque se a gente voltar no tempo, nossos pais, nossos avós davam tudo pelo trabalho, o sonho era um emprego concursado, né? Você deve lembrar disso. E trabalhar, muitas horas. Essa geração, né? E eu não digo só a mais atual, a geração dos 20 e poucos anos, mas a geração depois dela também, busca qualidade de vida, não é isso? Então,
tá tudo aí entrelaçado, né? Uma redução de jornada, ela também implica em mais qualidade de vida. Gente, eu sei que o tema é polêmico e eu sei que o tema divide opiniões. A gente está aqui discutindo porque o momento é esse. O espaço para discussão é justamente aqui. Discussão, ouvir opiniões que divergem, de repente, da sua, né, da professora ou até da minha. A gente está aqui discutindo cenários, possibilidades. E uma redução de jornada pode oferecer novas possibilidades, até mesmo de se capacitar. Foi isso que a senhora também quis pontuar aqui, correto? Então, exatamente, quer dizer, atrelando uma das coisas à outra, né? Quando a gente pensa em termos da redução da jornada de trabalho, você pensar em termos de qualidade de vida, você vai ter ganhos em termos de saúde do trabalhador e, nesse caso, até mesmo, como falei, a possibilidade dele sim, entendeu? Tá podendo ter o tempo com a família e também se qualificar. Claro. Mas, e aí a gente voltando aqui para a nossa discussão da logística, esse é um ponto importante para a logística. Por quê? Porque quando a gente fala em produtividade, nós temos que pensar que a produtividade ela também é feita com maior quantidade, sem dúvida. Quer dizer, esse é um ponto que nós precisamos. É claro que o Estado do Espírito Santo ele tem uma capacidade instalada, né, e até grande parte dela está bem ocupada, exceto por esses projetos que a gente está vendo, que estão em expansão e que são muito bem-vindos, mas a gente também tem que lembrar que a nossa preocupação com eficiência ela é muito importante. Então, quando eu estou preocupado, na verdade, em melhorar a qualidade daquilo que está sendo feito, isso, na verdade, vai muito em acordo com essa discussão que a gente fala da própria questão de como o trabalho é feito, como ele é realizado. E a eficiência, vamos lá, que aí vale a pena a gente falar isso. Por favor. A produtividade está muito ligada à quantidade, na verdade, ao volume daquilo que a gente é capaz de produzir. Mas quando eu falo em eficiência, aí já estou falando, na verdade, em fazer aquilo melhor, fazer aquilo com aproveitamento melhor daquilo que eu estou utilizando. Então, nesse caso, a qualificação da mão de obra, ela entra como um ponto muito importante. Foi bom a senhora esclarecer isso, porque a gente fala em produtividade, a gente pensa logo em quantidade. A gente pensa em produção em série, em fazer muito para entregar muito. Mas a eficiência, como é que faz para caminhar, né? Então foi muito boa a sua explicação. Então vou aproveitar essa explicação e falar, vem para aqui, vem para 3, para o pessoal de casa fazer igual a gente está fazendo aqui, tomando um cafezinho. Segura aí um pouquinho que a gente volta no próximo bloco com mais informações, com pergunta bônus e com uma reportagem sobre chocolate, porque a Páscoa está chegando. A gente volta já. De volta com o Ponto de Vista, na sua companhia e na companhia da economista Adriana Rigoni, passeando aqui por diversos assuntos da logística, da economia do nosso estado, da mão de obra também, que é tão importante. A mão de obra precisa ser qualificada para acompanhar esse momento de crescimento econômico que nós estamos vivendo. Mas queria que a senhora explicasse também para a gente, professora, como é que funciona essa integração, se assim eu posso chamar, da iniciativa privada com o poder público. Porque há vertentes que falam, não, quem leva a economia é a indústria, é o agronegócio, é a iniciativa privada. Há vertentes que falam que há uma importância muito maior do poder público. Acho que não é bem assim, eu acho que está quase que meio a meio, 50-50, mas eu prefiro que a senhora explique, a especialista aqui é a senhora. Então, na verdade, se a gente parar para observar, a gente tem que ter uma integração de fato com esse todo. Não é só o governo, sem dúvida, ele não tem condições de trabalhar sozinho com isso, até exigiria uma quantidade de recursos vultuosíssima que ele nem dispõe. Não é só empresas, vamos dizer assim, sejam indústrias, né, sejam, na verdade, de todos os portes, mas também, vamos dizer assim, a parceria também com a educação, com as universidades, também é importante. Então, quer dizer, a gente fala que isso tudo tem que fazer de fato, tem que ter conexão entre essas partes. A expressão até... Então, vamos construir uma hélice que gira nessa história aí. Então, todos eles, na verdade, tem que ser... É importante que eles estejam agindo articuladamente. Então, o governo é importante ele olhar como um todo, na verdade, esse horizonte, daí o planejamento estratégico, ele é um direcionador muito bom nisso, porque quando você faz o planejamento do Estado, você ainda desdobra os municípios, na verdade, você primeiro faz um mapeamento para você saber a situação, como está, você identifica as falhas, o que o Estado vai
fazer? Ele vai ser o grande articulador na hora de verificar, de atrair, por exemplo, alguém de fora, e aí nesse caso o incentivo, por exemplo, pode ser bem-vindo, uma linha de financiamento, ela é muito bem-vinda, e ele vai aproximar, por exemplo, de outros atores que já estão aqui, ou mesmo esses que estão aqui. Sim. Às vezes eles estão precisando de alguém que faça essa abertura, vamos dizer assim, conexão com os outros que estão lá fora. Então o Estado pode ajudar nessa articulação. É claro que, por exemplo, instituições como a Findes têm um papel muito importante nisso também, porque ela é extremamente representativa, tanto seja para trazer essas demandas, quanto para fazer essa aproximação com o Estado e fazer essa conversa, mas também, como a gente falou, também é importante fazer estar sempre junto com as universidades para exatamente identificando essas necessidades, já ir desenvolvendo, porque a educação ela não é alguma coisa que é tão rápida, mas na verdade a gente precisa fazer isso como um plano de curto e médio prazo. A senhora usou uma palavra que eu queria que a senhora explicasse melhor para a gente, foi a palavra incentivo. O que na prática significa isso? Eu vou desenhar aqui um cenário. Uma indústria que tem interesse de se instalar no estado do Espírito Santo, mas que esteja conversando também com a Bahia, que é aqui perto, ou com o Rio Grande do Sul, que é um pouquinho mais distante. Essa empresa vai analisar cenários diversos, os mais possíveis. Imagino que a estabilidade do governo seja um desses cenários. A gente falou sobre solidez fiscal, sobre transparência e tantos outros fatores. Mas o que seria um incentivo? Uma redução de imposto é um incentivo? O que mais seria um fator de definição para uma empresa falar, é esse estado que eu estou indo? Na verdade, vamos começar que não é só pelo incentivo, porque, por exemplo, quando uma empresa está querendo vir se instalar e ela está para decidir se vai ser São Paulo, se vai ser Bahia, se vai ser o Espírito Santo, então, aí sim, o que o Estado pode fazer? Primeiro, eu vou te mostrar, olha, então, eu já tenho aqui uma malha, por exemplo, que vai te servir, então aí eu volto na nossa logística, quer dizer, eu tenho aeroporto, eu tenho porto, eu tenho a malha ferroviária, eu tenho rodovias, mas eu também tenho, por exemplo, mão de obra qualificada, você vai encontrar nessa região aqui, onde tem áreas muito boas para você se instalar, e aí ele pode, por exemplo, mostrando uma questão, pode ser na própria questão da infraestrutura, que ele, por exemplo, pode estar preparando para receber essa empresa, que isso em si também já é um incentivo. Então, quer dizer, nem todo incentivo, na verdade, as pessoas sempre pensam muito como se fosse efetivamente dinheiro, mas muitas vezes o maior incentivo é você traçar as condições para que ela se instale aqui. De forma sólida, né? Exatamente. E fique bem. Então, e se na verdade ele já faz todo o investimento na infraestrutura, isso já é um grande atrativo. Sem dúvida, depois ele pode verificar essa questão, se essa empresa na verdade vem e ela vai proporcionar uma geração de empregos direto, indireto também, que é bastante importante, ele pode, nesse caso, por exemplo, estudar um período de carência para que depois, na verdade, isso possa ser compensado mais para frente em termos, por exemplo, de recolhimento de impostos. Tá? Então, isso também, na verdade, exatamente, pode ser trabalhado. Quer dizer, são várias possibilidades, mas todas elas passam por o quê? Primeiro, mostrar o que o Estado tem a oferecer. E nesse ponto, eu acho que o Estado do Espírito Santo tem bastante coisa a oferecer. Claro, não tenho dúvidas, mas que é uma disputa, é um negócio que não é fácil, por tudo que a senhora foi organizando aqui as possibilidades, eu fui colocando nas gavetas aqui mentalmente, então são muitos itens, é uma disputa que é complicada, é difícil, então comemorem. Quando a gente vê uma GWM, por exemplo, que é uma grande empresa de automóveis, que está saindo da China e vindo instalar uma fábrica aqui no nosso estado, vamos comemorar todo mundo então, porque nós ganhamos uma disputa entre outros estados que oferecem muitos incentivos dos mais diversos possíveis e nós ganhamos essa disputa, vamos dizer assim. Seria isso. Vamos comemorar. Eu tenho certeza, pois é, que um dos fatores que eles pesaram foi exatamente o quê? Olha só, então eu tenho proximidade tanto para chegar quanto também para mandar. Então, quer dizer, essas duas partes que foram, na verdade, muito importantes para essa decisão dele. Claro. Além, é claro, da própria questão da mão de obra, que também tem disponibilidade aqui. Sobre o hub logístico, a gente vem percebendo que o Espírito Santo está despontando muito nisso. Se a gente pegar a região de Viana, por exemplo, que é cortada ali por duas rodovias, tem a BR-101, passa pela BR-262, na verdade, né? A BR-101 passa ao lado. Isso é importante para escoar mercadorias ou para receber mercadorias nos centros de distribuição, que existem tantos, de tantas empresas já em Viana. Eu não sei se a gente já pode dizer que o Espírito Santo está consolidado como um hub logístico, e se não estiver, o que falta para isso acontecer? Eu acho que a gente pode dizer que a gente começou a fazer isso, mas que de fato, que aí volta aquele início da nossa conversa. Eu acho que tem algumas coisas que a gente ainda pode melhorar com o quê?
com essas conexões, quer dizer, nessas partes que estão faltando. Mas eu acho que sim, quer dizer, quando você pensa do ponto de vista logístico, você vai lembrar que o Espírito Santo ele está bem servido, entendeu? Por esses modais todos e que ele tem sim uma possibilidade muito grande de ofertar mais coisas ainda para as empresas que vêm para cá. Então vamos falar de um assunto menos complexo, um assunto bem saboroso, é que a Páscoa está chegando e aí tem muita novidade esse ano, tem para todos os gostos e a principal novidade é um ovo chamado de ovo em camadas. Não sei o que é isso, não sei se a senhora está sabendo já como é que funciona isso, mas eu estou curioso para entender e a gente vai acompanhar agora na reportagem da Débora Preste. Estamos na Semana Santa, a Páscoa se aproxima e a gente veio descobrir quais são as tendências desse ano, o que as confeiteiras estão usando para bombar as vendas desse ano. Vem descobrir comigo. E quem vai falar com a gente um pouquinho sobre esses ovos de Páscoa que estão sendo um sucesso na Páscoa de 2026 é a Ayla Pedrinha, que é confeiteira, mentora de confeiteiras também. Ela explica um pouquinho pra gente o que é isso aqui que tá acontecendo. Eu já reconheci um aqui, eu sei que na internet tá babado, né? Pois é, Débora. Esse ovo aqui é um ovo que a gente chama de ovo fatia, que são 6 fatias diferentes, né? Que as pessoas podem rechear ou com 6 ou 3 sabores. E apesar de muitas pessoas estarem assim, nossa, mas um trabalho fazer 6 fatias, eu sempre gosto de olhar pro lado positivo, né? Que é a gente ter a oportunidade de apresentar 6 sabores diferentes pro cliente, né? E tem um outro aqui que eu tô de olho, que eu achei de uma riqueza, uma pegada meio Bridgerton, sabe? Como é que é esse ovo? Explica pra gente. Pois é, eu acho ele super chique também. Ele é uma linha clássica da marca, que a marca lançou, e que tem justamente essa pegada mais clássica, mais chique, e a gente pode realçar esses desenhos que são em alto relevo com pinturas, e fica assim, sensacional. Você pode tanto rechear, fazer um ovo trufado, ou fazer um ovo em pé, assim, daqueles clássicos mesmo, que sempre fizeram parte da nossa Páscoa. Agora esse aqui, gente, olha esse ovo. Eu não sei nem o que dizer. O cheiro que tá isso aqui, desse recheio, que coisa mais linda. Esse eu nunca tinha visto, esse você trouxe agora. Pois é, eu falo assim, que a confeitaria é você, assim, deixar a criatividade fluir, sabe? Então essa casca é uma casca de chocolate branco, só que a gente fez uma saborização nela. Além do chocolate branco, a gente colocou pedaços de pralinê de amendoim. Então, assim, além de dar um ar super chique pra casca, é algo diferente, né, pra oferecer pros clientes. Viu, gente? Nem é tão difícil de fazer assim, né? Tranquilo, é só pegar a experiência aí, fazer com amor, com carinho, que dá certo, fica lindo. E agora chegou a hora mais difícil. Vamos comer? Vamos, porque eu tô assim, a boca já virou uma piscina. Eu vou nesse aqui, que é o mais famoso. Eu acho que eu quero. Qual, Ayla? Esse aqui? Esse aqui, de chocolate. Vai, vou nesse. Então, me ajuda. Segura aí, hein? Que trabalho difícil, gente. Parabéns. Obrigada. E para provar que a Páscoa também é democrática, aqui também tem opções sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Se você tiver de dieta, também maravilha. Quem vai falar um pouquinho sobre isso com a gente é a Nina. Oi, Nina, tudo bem? Me conta um pouquinho de onde que surgiu essa ideia de fazer esses doces tão maravilhosos, sem açúcar, para quem tá de dieta, maravilhoso, sem glúten, sem lactose, tanta gente aí com intolerância, com alergia, me conta. Todos os nossos produtos aqui, desde seu café da manhã, seu almoço, seu lanche, tudo aqui é sem açúcar
açúcar, sem glúten, opções sem lactose e até opções sem leite. Nós atendemos celíacos, porque aqui é livre de contaminação cruzada, então você pode vir aqui tomar um café e levar tudo para casa. Nós nunca produzimos nada com glúten. Já, como eu disse, há 6 anos no mercado, então todos os fornos, geladeira, todos os utensílios, nunca foi produzido nada com glúten. E agora eu quero saber, como que estão as vendas de Páscoa esse ano? Graças a Deus estão muito bem. Já é a nossa 7ª Páscoa, né? Como eu disse, nós estamos há 6 anos no mercado, desde 2020. Então é sempre uma expectativa muito grande. A gente está super preparado, pode vir e aqui você vai encontrar as melhores opções saudáveis e gostosas. E a Nina, a gente fez essas opções de ovinhos pequenos aqui, para quando você estiver com dúvida de qual escolher, você pode comprar um pequenininho, provar e depois você pede um maior. E eu vou fazer esse trabalho difícil agora, a gente quer comer esses ovos deliciosos e sem peso na consciência, melhor ainda. Vamos lá, vou pegar esse aqui que é de maracujá. Nem parece. Que delícia! Muito bom, muito bom. E fala pra gente dos preços. Aqui tem preço para todo mundo, desde lembrancinhas a partir de R$16, como esse coelhinho desse ovinho maravilhoso, os mini ovinhos R$17 cada um, até opções com ovo recheado de R$169. São 2 cascas recheadas de 400 gramas. Que delícia, hein, gente? Ó, o difícil é escolher, né? Mas tem muita opção para todos os gostos e para todos os bolsos também. Eu te desejo uma Páscoa muito doce e muito abençoada. Um beijo e até a próxima. Não, todo ano tem uma novidade. Eu lembro de um tempo que era o tal do ovo de colher, né? Que você abria, era um negócio bem, um recheio assim bem cremoso. E agora esse aí em camadas com diversos sabores. É bom que dá para todo mundo ali, né? Parece interessante a ideia. Com certeza. Me parece bastante chocolate, bastante novidade. E bastante caro também, né? Então é bom para estimular o mercado. É bom para estimular o mercado. Professora, eu quero muito agradecer sua participação. A gente está chegando aqui nos minutos finais. Eu tenho aqui uma pergunta bônus. Para encerrar, qual é o principal caminho para transformar a eficiência logística do Estado em produtividade real e crescimento econômico sustentável? Porque crescer por crescer, às vezes sobe, mas logo desce, não se sustenta. Então, para ter esse crescimento sustentável, a gente já falou sobre mão de obra, falamos sobre governança. Eu acho que não é só um fator, né? São alguns. Sem dúvida. Então, primeiro, é claro, a gente já tem os projetos que estão sendo traçados. Eu acredito que a concretização deles vai somar muito com isso, mas eu diria que a palavra-chave, de fato, seria essa articulação. Sem dúvida, as indústrias, quanto as universidades, quanto o governo, na verdade, eles podem sim estar somando todo mundo nesse diálogo. E os trabalhadores, é claro, sem dúvida, sendo uma pérola bastante importante nisso aí, se pensando nas condições de trabalho. Com certeza. Obrigado demais por ter vindo, obrigado por explicar, ajudar a gente a entender um assunto que é um pouco complexo, mas quando vem uma explicação assim, mais fácil, descomplicada, a gente consegue entender e a gente consegue principalmente ver que não é algo que está distante, é algo que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, está muito mais perto do que a gente imagina. Obrigado, professora. De nada. Obrigado a você de casa também pela companhia de sempre, aqui no Ponto de Vista, às 2 da tarde, na sua TV Tribuna Band. Até a próxima. Tchau, tchau. Você assistiu Ponto de Vista, oferecimento Best Sêmio, o plano de saúde prêmio com rede hospitalar de excelência. Global SIS, inovação que conecta dados e acelera resultados.